Lembrando que nós estamos sempre ao vivo, diariamente, com Molica e com Boris Casoy, que é quem eu chamo agora, para poder fazer a mesma pergunta. Se ouvir essa palavra semipresidencialismo soa como algo viável, Boris Casoy? Soa como algo que de fato pode ocorrer e mais, que seria bom para o Brasil? Elisa, eu tenho uma opinião muito parecida com a opinião do Molica e eu quero acrescentar algumas coisas. O fato de você ter tido 2 plebiscitos que repudiaram o parlamentarismo, um em 63 e outro em 93, e o de 63 foi depois de uma experiência parlamentarista que não deu certo, era um quadro muito diferente, mas não deu certo, a população não gostou. Você aparece com essa ideia de um semipresidencialismo. Essa é uma palavra que esconde o verdadeiro sentido, que é o parlamentarismo. Semipresidencialismo é um rótulo, é um tipo de parlamentarismo. Por exemplo, semipresidencialismo existe na França. A França tem um presidente, o Macron, e tem um primeiro-ministro que eu garanto que poucos de nós sabemos o nome dele. Por quê? Porque nessa divisão de poderes entre o presidente e o primeiro-ministro, você faz um equilíbrio, um balanceamento. Então, por exemplo, o presidente é o chefe das Forças Armadas, o presidente pode convocar novas eleições, você distribui os poderes. Então, se você hoje procurar instituir qualquer tipo de parlamentarismo, você vai carecer e muito de legitimidade. Legitimidade que um plebiscito pode dar a essa questão. E que o país já mostrou que, nesse caso, tem que haver um plebiscito. E já mostrou que o plebiscito, eu repito, repudiou o parlamentarismo. Se o parlamentarismo é melhor ou pior, isso é uma outra história. O parlamentarismo com o que nós temos aí, se você olhar o Congresso, realmente não funciona. Aí vai precisar mesmo instituir o voto distrital. O Brasil, 2 ou 3 países no mundo não tem voto distrital, ou distrital misto, no sentido de você tentar melhorar a representação parlamentar. Você precisa definir alguns detalhes desse parlamentarismo. O primeiro-ministro tem que ser eleito dentre os parlamentares, ou os parlamentares podem eleger alguém que não seja parlamentar, senador ou deputado? Existe um monte de nuances desse tipo que a gente precisa analisar, muito bem analisado. Eu não vejo que esse Congresso represente a população como deveria representar. Representa vários acampamentos de interesses. Eu acho que aí eu divirjo do Molica. A questão ideológica não é a única, é uma questão programática, mais programática. Acaba se umbricando com a questão ideológica, porque uns podem ser menos estatizantes, outros mais estatizantes. Quando falo em questão ideológica, eu não quero invocar a questão de ser socialista ou ser, enfim, não é essa. Não.
comunista, não é isso que está em causa. Sim, programas de partidos que podem ser mais estatizantes. Nós já temos algumas nuances desse tipo aí, nessa monstruosidade que é esse nosso conjunto de partidos. Então, não se sabe, os Estados Unidos tem um regime presidencialista, aliás, com voto distrital, tem e com eleição indireta. E funciona. Enfim, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, tem uma rainha que não manda nada e tem um primeiro-ministro. Enfim, eu não vejo, olhando o que nós temos aí, eu realmente, não é que eu sou contra o parlamentarismo, acho o parlamentarismo um regime excelente. Agora, dependendo do que nós temos aí e do que pode acontecer, eu tenho medo. Eu acho que as coisas podem piorar muito em termos de governabilidade. Teoricamente, o parlamentarismo, eu acho o parlamentarismo superior. Por exemplo, você tem uma crise, você troca o primeiro-ministro, você não precisa negociar partido a partido, você forma maiorias, tem algumas coisas interessantes. Agora, com isso que está aí, com o exemplo, com o modelo que nós temos, pelo amor de Deus, melhor continuar como nós estamos. Agora, vamos ver o que acontece e ainda recoloco a questão da legitimidade. Eu não vejo autoridade nos senhores parlamentares, eleitos agora ou depois, de mudar o regime sem uma consulta popular que dê uma raiz, que dê uma terra firme, que dê credibilidade a esse regime. É isso, Elisa. Boris, bom fim de semana para você, hein? Sextou hoje aqui no Liberdade de Opinião, mas segunda nos vemos, tá bom? Se Deus quiser, segunda nos vemos. Eu encerro aqui lembrando sempre a vocês que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.